Olá, tudo bem? Doutor Emerson aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho sobre direito. E eu queria perguntar para você hoje se você sabe o que é acordo de leniência. Não sabe? Acordo de leniência é nada mais, nada menos do que o famoso acordo de delação premiada. Delação premiada você já ouviu falar, né? Nos últimos anos, o acordo de delação premiada ele foi muito utilizado e, na verdade, ele foi muito difundido até pela própria mídia. Depois que a Operação Lava Jato entrou em cena, houve e aconteceram muitos acordos de delação premiada. No acordo de delação premiada, o acusado ele tem que trazer detalhes de uma organização criminosa, ele revela detalhes de integrantes de uma quadrilha, né? Então, na verdade, a essência da delação premiada é incriminar um terceiro. É o famoso cagueta, né? É o famoso cagueta, o dedo duro, aquele cara que para se safar, para tirar o problema das suas costas, ele conta quem estava no rolo, né? É o famoso cagueta. É esse cara, ele fala para poder ter a sua pena abrandada. E quais são os requisitos e o que uma pessoa que aceita o acordo de delação premiada ele tem a ganhar? Na verdade, ele vai ter redução de pena de 1 até 2/3. O cumprimento da pena dele pode ser abrandada se ele estava em regime fechado. Ele pode ter uma pena em regime semiaberto e muitas vezes até em aberto, né? E ele pode até conseguir o perdão judicial. É um pouco mais difícil, mas dependendo do acordo, ele pode até conseguir aí o perdão judicial. Quais são os casos que se aplicam, né, à delação premiada? Esses casos são crime hediondo, tortura, tráfico, crime financeiro, crime contra a ordem tributária, né? São vários crimes que pode ser oferecida o acordo de delação premiada. Quem oferece o acordo de delação premiada? Quem pode oferecer esse acordo? É só o Ministério Público? Não, o Ministério Público pode oferecer, a Polícia Federal muitas vezes pode oferecer e muitas vezes o próprio advogado de defesa, com uma estratégia, ele pode chegar e tentar convencer o Ministério Público ou a investigação que ele quer fazer um acordo de delação premiada para que o seu cliente tenha aí uma diminuição de pena, tenha um regime abrandado, não é verdade? Então, nada mais, nada menos, o acordo de delação premiada ele vai favorecer o réu, porque na verdade, quando esse réu abre o jogo, ele vai colocar muitas outras pessoas que estariam livres e continuariam fazendo o crime, e ele vai proporcionar que a polícia, a investigação, o Ministério Público possa trazer para o rol de réus esses outros personagens aí que não estavam configurando no crime. Muitas vezes você consegue encontrar uma quadrilha toda, muitas vezes você consegue desmascarar um esquema criminoso, né, por causa de uma delação premiada. É o que a gente está vendo aí na questão da Lava Jato. Quanto mais vai apertando a situação, mais os criminosos vão falando e vão tentando fazer acordos. É que, na verdade, os primeiros sempre vão ter um acordo melhor, porque pelo fato dele ter a vantagem de poder entregar mais ou falar mais, ele vai ter um acordo melhor. Quanto menos, menor é o acordo, né? Então tudo isso vai depender da negociação entre o advogado, entre o Ministério Público, entre o Judiciário, a Polícia Federal. Vai depender muito aí do que vai ser firmado nesse acordo para que depois possa realmente esse acordo perdurar sobre esse criminoso. E também, na verdade, tem a chamada delação seletiva. A chamada delação seletiva é uma crítica que muitos dizem a respeito da delação premiada. Por quê? Porque nessa delação seletiva você não tem como obrigar o réu a falar tudo. Então muitas vezes esse réu
ele só fala aquilo que ele deseja falar. Muitas vezes ele entrega quem ele quer entregar e muitas vezes os seus comparsas, muitas vezes aqueles que ele tem mais vínculo, um vínculo mais forte, ele acaba não entregando. Então isso é chamado de delação seletiva, onde o réu ele escolhe muitas vezes quem ele vai poder entregar ou quem ele não vai entregar. Bom, eu não sei se eu te ajudei, de repente tirei as suas dúvidas e você pode agora ter um pouquinho mais de noção quando alguém falar o assunto delação premiada ou quando alguém falar foi feito um acordo de leniência entre fulano de tal e a Polícia Federal, entre fulano de tal e o Ministério Público. Quando você ouvir essa palavra, acordo de leniência, você vai lembrar e falar, poxa, eu ouvi o Dr. Emerson falando sobre a delação premiada e ele falou sobre o acordo de leniência, tá bom? Gente, um abraço para vocês, que vocês tenham um ótimo dia ou uma ótima semana e a gente se vê por aqui, sempre falando um pouquinho mais sobre direito. Até mais!